Vibe Mundial FM. E aí eu dou aqui as boas-vindas, então, e vamos logo começar essa prosa boa com Vinícius Piva. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo, que você possa aproveitar e trazer o melhor do seu coraçãozinho para os nossos ouvintes hoje. Também uma grande alegria estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade da gente falar um pouco, né, sobre essa obra tão importante que é Uma Vida pelo Fim do Câncer, falar um pouquinho também do método Kovačić e das experiências que a gente tem a partir da escrita, a partir da externar aquilo que está dentro da gente, né, que é tão importante, inclusive no processo de cura, né? Justamente. E eu só de ouvir sua voz, esse começo de conversa, já me toca, emociona, porque é algo que a gente vive todos os dias, né, Piva? Estando ou não estando à frente de um paciente ou à frente de algum familiar, algum querido que vive a doença câncer, a gente enxerga essa verdade, né? Que existe um outro caminho. E a partir desse momento a gente enxerga muitos caminhos para tantas outras dificuldades que nós criamos na vida. Mas o que eu quero mesmo saber e compartilhar com nossos ouvintes como que foi esse processo da escrita do livro, né? Eu contei um pouquinho que você é terapeuta quântico, então cuida das pessoas com diversas práticas, mas o seu começo ali profissional foi como jornalista, né? E aonde mistura um pouquinho dessas habilidades aí até o livro nascer. Sim, né? Eu me descobri, né, na escrita, contando histórias. Sempre gostei de contar histórias, de ouvir histórias e contar histórias. Então, para mim foi um processo muito natural lidar e trabalhar com a escrita, né? Fazer da escrita, inclusive, a minha profissão, como fiz como jornalista por muitos anos. Por 13 anos, precisamente. E chegar no livro, eu falo que toda a minha jornada como profissional, né, da escrita, como jornalista, culminou no livro. Eu acho que o grande objetivo era chegar nesse processo de escrever esse livro, que é contar essa história do método Kovačić, que é um trabalho belíssimo, que eu acompanho desde criança praticamente, né, que eu vi todo o processo de atendimento, fui descobrindo as histórias, né. Então, quando surgiu o convite do meu irmão Daniel para a gente contar essa história juntos, foi um dos maiores prazeres e alegrias que eu tive na vida. E esse processo foi muito intenso, foi muito gostoso, porque eu pude reviver algumas histórias que eu já tinha observado, mas também pude descobrir muitas outras coisas e me aprofundando todo esse processo. E descobri a riqueza e a beleza que existe por trás de uma terapia, né? Que eu sempre falo que o método Kovačić não é apenas uma terapia. Ela envolve cuidado, envolve respeito, envolve carinho, acolhimento, amor, fé, afeto, ou seja, são características e atributos que a gente tem que ter no nosso dia a dia, né? E quando a gente fala de um processo terapêutico, de uma doença tão grave como é o câncer, né, que infelizmente ainda dizima tantas vidas, né, a gente está falando do método Kovačić, a gente fala de esperança. A gente fala de amor, de acolhimento. Então, viver esse processo no livro, reviver essas histórias e não só documentar todo o trabalho que o Estevam fez e que o Daniel também fez de forma muito brilhante durante tantos anos, que dedicou a vida dele por essa causa, foi uma grande honra e levar essa semente de amor e de esperança e de que sim, existem caminhos alternativos, né? A gente falou um pouco da visão de mundo quântica, né? A visão de mundo quântico é uma visão das inúmeras possibilidades, né? Existem N caminhos, N possibilidades, às vezes muito diferentes das quais estamos acostumados, mas que podem sim, não só auxiliar, mas fazer uma diferença profunda no nosso processo de cura, por exemplo. Então, ser parte dessa história é eu cumprir minha vocação, que é levar boas histórias, levar semente de esperança e levar amor e cura para as pessoas, né? Justamente, você falou que desde cedo você estava ali acompanhando e assistindo, e é gostoso quando você pode acompanhar a evolução, então enxergar um cenário, uma possibilidade nova, compreender ela, então trazer, né, a importância dela para dentro, né, compreender esses passos, enxergar e assistir as histórias, como você falou, diferente de repente você ter que viver essa doença, né, e ter que entender todo esse processo,
né, Piva? Como que funciona o método, mas que esperança é essa, né, que traz tanto alívio, tanto sorriso, tanta ternura nas pessoas, né? E como que eu vou conseguir mudar a minha vida nisso? E aí isso me lembra a fé, né? Sim. Então, primeiro você tem que, né, no susto você tem que considerar a fé, acreditar em Deus e no caminho, né? E para nós que tivemos a possibilidade de acompanhar a evolução disso e nos descobrirmos através do tratamento, a esperança é o que rege e o que faz despertar todos os dias, né? É gostoso isso, é gostoso. Agora, do livro em si, você falou que foi gostoso reviver alguns relatos e ver histórias. Quais dessas histórias que você lembra aqui fresquinho para contar aqui pra gente? Os depoimentos que nós temos nos livros, que foram criteriosamente escolhidos e selecionados, né, são todos muito impactantes, né? Cada um à sua maneira, cada um com a sua particularidade, né, até da manifestação da doença. Mas a história da Elis Faixa, por exemplo, é uma história muito inspiradora, né? Aliás, a Elis Faixa está conectada aqui com a gente no Facebook, então mandou beijinhos já para você, Piva. Grande beijo Elis, pra obrigada, obrigada. É um A ser Elis já iluminado. esteve, a Elis já esteve aqui no programa no passado contando a história dela. Elis, beijo. E me traz também muita memória, nesse processo de escrita do livro, um pouco da trajetória do Estevão, né? A simplicidade, como ele se colocava, né? A dedicação nos estudos que ele viveu, isso a gente tenta deixar isso muito claro no livro, né? E o amor que não só ele como a Maria, que era a esposa dele, tinha. Então, a gente vê a união ali do amor, né? Que, por exemplo, é representado pela Maria, que acolhia as pessoas na casa para cuidar. E também via a cabeça mais racional do Estevão, que era muito firme, muito seguro e muito convicto daquilo que fazia e estudava, porque ele se dedicou boa parte da vida, né, para esse tratamento. Então, isso é uma história que também me impacta muito, assim, quando eu me recordo de toda essa história, que também está documentado no documentário dirigido pelo Daniel, né? Uhum. Que conta um pouco dessa história também. Da origem ao fim do câncer. Sim, Uhum. que super recomendo também. Então, essas memórias são muito importantes. E a própria história do Daniel, né? A história de abnegação, de dedicação, de comprometimento com uma causa, né? Que ele vive até hoje, né? Desde Sim. o início com a fundação da AMK até hoje. Então, são histórias inspiradoras, né? Que nos motivam, que nos fazem despertar o melhor que existe dentro da gente, né? Sim, e você transformou tudo isso em palavras através do livro. Documentar é muito importante, né? A gente, mais uma vez agora, né? Esse ano todos nós aprendemos a importância das palavras, de ler e silenciar. Então, é um convite maravilhoso para os ouvintes, né, terem acesso ao livro, comprarem um livro no site e lerem um pouco mais dessa história. Mas, ali atrás, a ideia era, de fato, documentar, né? Então, o livro, ele virou um grande e importante documento para a trajetória do método Kovačić. E, lógico, evidencia a história da vida do Daniel e da fundação da ONG, né? Como que você enxergou a possibilidade, o convite, ou de onde nasceu, né, esse desejo dessa escrita em específico do livro? Daniel e eu falávamos disso há muitos anos, né? Até antes do documentário ali, né? De registrar tudo isso em um livro. O livro é um grande documento que eu sempre falo que uma vez que a gente vende um exemplar, a gente não sabe para onde ele vai, né? A gente, claro, você pode ler e guardar na estante, mas ele pode passar de mão em mão e chegar em locais que a gente nem imagina. Então isso o poder do livro é esse também para mim, né? E essa coisa da matéria, eu gosto muito de folhear, de pegar. E estarem as palavras registradas, né? E quando eu falo de palavras também, todos nós temos, na minha visão, a capacidade de externar, porque uma escrita nada mais é do que externar os sentimentos, as suas emoções, os seus valores, as suas crenças. E é um processo terapêutico a escrita, né? A gente aprende escrevendo, a gente estuda para escrever, então a gente se aprofunda sobre um assunto. Então, contar histórias
ouvir histórias é maravilhoso, mas contar histórias também é um processo terapêutico muito requisitado, né? Muito importante, eu acredito. Então, fazer parte disso, né? É uma honra para mim ter escrito esse livro, né? Com o Daniel. Mas ele me inspirou, por exemplo, no processo de escrita, na minha vida mesmo, né? A conseguir não só a inspiração dos valores, como eu falei, de fé, esperança, amor, mas de colocar esse sentimento de cuidado para fora, né? Nas histórias do método Kovačić, isso desde o seu início até os dias de hoje, a gente fala de cuidado, a gente fala de troca, a gente fala de escuta atenta, amorosidade, parceria, união. Então, assim, estamos lutando pela mesma causa. Então, esses valores são universais, né? Ou pelo menos deveriam ser, e a gente está aqui para plantar essa semente, se ainda não está. Mas, então, fazer parte disso, né? E escrever histórias é muito importante. E hoje a minha inspiração também de vida, né? Como terapeuta, como tarólogo, como jornalista, como redator, passa por esse processo, né? Eu aprendi parte do meu processo individual, aí eu vou falar sobre mim. Queremos ouvir, né? De ser um terapeuta, tem inspiração no método Kovačić, no Jotacir, na Celeste, no Daniel, em você, Patrícia, na família que está por detrás disso, né? Que sustenta e trata com tanto carinho a história do Estevam, da Maria, da Júlia. Enfim, são tantas pessoas, né? Do Sérgio. Então, é muito bonito a gente se unir e trabalhar em torno de uma causa. E isso me motiva a cuidar de pessoas hoje. Quando eu faço um atendimento de tarô, quando eu faço um atendimento de reiki, de reflexologia, a gente leva esse amor, né? Esse toque de amor, essa escuta, essa atenção. Isso tudo a gente cuida e é cuidado. Então, eu sou cuidado também, inclusive pelas outras terapias, né? Eu também sou um terapeuta, mas também me cuido. É essencial, né? Eu sou bem cuidado, inclusive. E isso é importante, essa troca que existe. Então, acho que o livro tem a ver com isso também, sabe? Em me inspirar, e não só a mim, mas a qualquer um, a colocar esses sentimentos para fora e nortear os teus valores, nortear aquilo que você acredita e sempre numa ideia de estamos juntos, somos irmãos. Então eu falo, você escuta, da mesma forma a gente troca e a gente aprende um com o outro, né? Vibe Mundial.